Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. Assim diz a palavra de Deus. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Espiritualidade do mérito versus espiritualidade da dependência. Espiritualidade do mérito versus espiritualidade da dependência. Nesta parábola, o fariseu representa a espiritualidade do mérito. O publicano representa a espiritualidade da dependência. Deus, desejamos neste momento ouvir tua voz. Eu penso que todos nós desejamos ouvir tão somente a tua voz. Que tu possas, assim sendo, nos abençoar, concedendo-nos este privilégio, ou seja, ouvir tua voz. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. O carnaval já aconteceu no calendário de 2026. E como vocês sabem, depois do carnaval vem a quaresma. Um tempo do calendário da Igreja Católica Romana, que compreende 40 dias anteriores à Páscoa, estruturado e oficializado no século IV depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, portanto, em 325. Vocês sabem que, segundo a religião católica romana, este período, isto é, o período de 40 dias, chamado período da quaresma, é o período que exige jejuns, privações, demonstração de maior rigor consigo mesmo, abstinências e renúncias
e tudo relacionado ao que o sistema católico romano exige, pede. Ou seja, tudo relacionado de acordo com a espiritualidade da religiosidade católica romana, que eu chamo de espiritualidade do mérito. Jesus conhecia muito bem esse tipo de espiritualidade. Ela não nasceu na Idade Média, não surgiu nos concílios, ela já habitava o coração humano desde o Éden, já que é a religiosidade ou a espiritualidade que mede, que compara e se autoafirma. É antiga. Mudam-se as roupas, mudam-se os calendários, mas o coração de quem vive de acordo com esse tipo de espiritualidade permanece o mesmo. Na parábola que lemos, 2 homens sobem ao templo. Um fariseu e um publicano. Ambos oram, ambos falam com Deus, ambos utilizam linguagem religiosa. Contudo, apenas um compreende o Evangelho, isto é, o publicano. Lucas, meus irmãos e minhas irmãs, nos oferece uma chave essencial logo no início do relato desta parábola. Quando diz no verso 9 que Jesus propôs esta parábola com o intuito de ressaltar que existem indivíduos que confiam em si mesmos, que se consideram justos e desprezam os outros. Em outras palavras, os indivíduos que, a exemplo do fariseu, vivem de acordo com a espiritualidade do mérito. Vivem de acordo com a espiritualidade de que entende que Deus dá a salvação de acordo com o que se faz. Essa parábola, portanto, não trata de 2 estilos de oração, mas de 2 fundamentos de justiça. Não é sobre quem jejua e quem não jejua, é sobre em quem se confia para ser aceito por Deus. Jesus não está atacando, ouso dizer, o jejum. Ele está desmontando a autossuficiência, a espiritualidade do mérito. E eu passo a mostrar a vocês alguns pontos, considerando o nosso tema. Primeiro ponto, com relação à espiritualidade do mérito, é que a espiritualidade do mérito é a espiritualidade da comparação. Verso 11, diz o fariseu: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. O fariseu ora, mas não se humilha. Ele fala com Deus, mas olha para os outros. Ele não confessa pecados, apresenta um currículo espiritual. Sua oração não é vertical, ela é comparativa. O texto afirma que ele orava de si para si. Deus é citado, mas não é o centro. O centro é o próprio desempenho religioso. Essa é a espiritualidade que frequentemente emerge em períodos como a Quaresma, quando o foco sai da graça e se desloca para a performance.
eu jejuei, eu me abstive, eu consegui. Sempre que o eu cresce, a cruz diminui. Tem a ver com o eu, com o que eu fiz, com o que eu faço e com o que eu vou fazer. E, portanto, se você não faz, eu estou acima de você. Se você não vive de acordo com os ritos da espiritualidade do mérito, da religiosidade que superestima o mérito, você é inferior. Você é menor. Vejam que Jesus usa a figura do fariseu da sua época para dizer que este, como os demais fariseus, usavam o que faziam, religiosamente falando, com o intuito de dizerem que eram melhores do que os que não faziam o que eles faziam. Infelizmente, hoje, considerando isto, nós encontramos em muitas ambiências protestantes evangélicas mais fariseus do que publicanos. Em outras palavras, mais pessoas que medem os outros a partir do que fazem, a fim de dizerem que nós somos melhores, porque nós fazemos, porque nós seguimos as regras do nosso sistema eclesial, do nosso sistema religioso. Quem vive de acordo com a espiritualidade do mérito, volto a ressaltar, vive se comparando com os outros, a fim de fazer pedestais para si mesmo, a fim de obter aplausos, notoriedade, visibilidade. Atenção. Segundo ponto, o problema da espiritualidade do mérito não é o que ela faz, mas em quem ela confia. Verso 12. Diz o fariseu: jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Nada disso, vocês sabem, é pecado. Jejuar, dizimar, ofertar, buscar a Deus. O problema não está, portanto, na disciplina, mas na fonte da segurança espiritual. Vocês sabem que na visão reformada, a disciplina espiritual não gera justiça. Ela é fruto da fé, não fundamento da aceitação. O fariseu não confiava na misericórdia, confiava na própria constância. É porque eu jejuo, é porque eu dou o dízimo, é porque eu faço, é por conta do que eu tenho sido. Dentro do contexto eclesial, que eu faço parte, que eu tenho que ser aceito por Deus. A espiritualidade do fariseu, que é a espiritualidade do mérito, ela estabelece o critério da aceitação de Deus para com quem a exerce a partir do que se faz. Então, Jesus não está aqui condenando o jejum, o ser
um dizimista fiel, o viver na casa de Deus, de joelhos, intercedendo pelos irmãos e pelas irmãs, pelos enfermos. Não. Jesus está aqui condenando os que depositam sua confiança nestas coisas com relação a ser ou não aceito por Deus. Eu ouso dizer que, majoritariamente, a espiritualidade de muitos evangélicos protestantes em nosso país tem mais a ver com esta espiritualidade, que é a espiritualidade do fariseu, a espiritualidade quaresmal, a espiritualidade do mérito, do que com a espiritualidade da dependência. O que tem de gente dando dízimo, porque se entende que vai receber o dobro de Deus. O que tem de gente se sacrificando, porque se entende que vai ser mais agraciado ou agraciada por Deus. O que tem de gente comprando rosa ungida, lenço ungido, botija de água ungida. Em nosso contexto eclesial, isto é, no protestantismo brasileiro, é enorme. E vocês sabem disso. O problema, volto a ressaltar, não está em nos consagrarmos. O problema não está em jejuarmos, em orarmos, em dizimarmos. O jejum, a oração, o devolver o dízimo na casa de Deus é a expressão da nossa dependência a Deus. É a expressão de que nós confiamos em Deus. Na verdade, portanto, estas coisas evidenciam que nós confiamos em Deus, quando nós as praticamos, quando nós as executamos. Terceiro ponto, tem a ver com a espiritualidade da dependência. Nós já vimos do que se trata a espiritualidade do mérito, a espiritualidade do fariseu, a espiritualidade quaresmal. Nós vamos ver, a partir de então, do que se trata a espiritualidade da dependência, a espiritualidade do publicano. Terceiro ponto, a espiritualidade da dependência mostra que Deus não abençoa quem faz mais, mas quem se humilha diante de Deus. Verso 14. Referindo-se ao publicano, este desceu justificado para a sua casa. Mas veja o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Se humilha diante de Deus. Se coloca diante de Deus na condição de pecador, de quem é. Isso significa que este não estava preocupado com o que ele fazia, mas com o que ele era diante de Deus. Porque o que ele fazia tinha a ver com o que ele era, pecador. Batia no peito, sinal de dor, de lamento, de angústia, dizendo a Deus: ser propício a mim, pecador. Alma doendo, alma gemendo. É a consciência
de quem reconhece o que é pecador. É alguém que é transparente. É alguém que é cristalino. É alguém que é tácito com relação ao que é e com relação ao que faz. É alguém que não vive por detrás das cortinas de uma instituição religiosa. É alguém que vive no palco, desnudo, com os holofotes virados para si, dizendo: eu estou aqui, me vejam, quem eu sou, do jeito que eu sou, porque eu não tenho nada a esconder, porque Deus sabe quem eu sou. Esta é a espiritualidade da dependência. Esta é a espiritualidade cuja consciência reconhece quem é pecador, que não esconde, que não brinca com Deus, que admite o que é, que reconhece o que é transparente, volto a ressaltar, que é honesto. Veja o contraste entre quem bate no peito para se exaltar e entre quem bate no peito para se humilhar, por saber quem é pecador. Na espiritualidade da dependência não existe comparações. Sabem por quê? Porque todos estão no mesmo nível de necessidade, de precisão da graça bendita, soberana de Deus. Em outras palavras, da necessidade de Jesus Cristo. Não existe fariseus e publicanos. Existem pessoas que precisam de Jesus. Existem pessoas que necessitam da graça de Deus, da misericórdia de Deus o tempo todo. Existem pessoas que necessitam do amor incondicional, da misericórdia constante, permanente de Deus agindo o tempo todo. A frase do verso 14, este desceu justificado para a sua casa, desmonta toda espécie de religiosidade e de espiritualidade do mérito ou quaresmal. Porque não foi o que disse, que jejuava, que dava o dízimo, que fazia, e fazia, e fazia, que foi justificado, mas o que bateu no peito e disse: sou pecador, preciso me reconciliar com o Senhor, pois este é o significado da palavra propício, ou da sentença, ser propício a mim. Em outras palavras, permita que eu me relacione com o Senhor por meio da sua graça, por meio da sua bondade, porque se depender do que eu faço, do que eu sou, isto não vai acontecer. Este desceu justificado para a sua casa. O que se humilhou, o que reconheceu, o que admitiu, o da espiritualidade da dependência, o que reconheceu a sua vulnerabilidade, as suas condições, as suas limitações. O que é? Eu concluo esta mensagem dizendo a você e a mim o seguinte: se nós desejamos estabelecer relacionamento com Deus, nós precisamos viver de acordo com a espiritualidade da dependência. O nosso discurso tem que ser o discurso do publicano e não do fariseu. O tempo todo, ser propício a mim, pecador.
se desejamos ouvir de Jesus. Este ou esta desceu para a sua casa justificado, absolvido. Não viva de acordo com a espiritualidade do mérito, viva de acordo com a espiritualidade da dependência. Seja dependente. Seja um publicano. Alguém que bate no peito. Alguém que geme na alma. Alguém que tem a alma em prantos em função do que é, do que faz. Alguém que está disposto a se colocar onde for, diante de quem for, de maneira transparente, límpida, cristalina, reconhecendo o que é, e não tentando fugir ou se esconder por meio do discurso da religiosidade ou da espiritualidade do mérito. Sabem por quê? Porque esse é o Evangelho, sem maquiagem, sem mérito, só graça, só misericórdia, só bondade, só amor incondicional de Deus. Ponham-se de pé. Eu não sei como você tem vivido. Se tem vivido como fariseu ou como publicano. Se tem vivido de acordo com a espiritualidade do mérito ou de acordo com a espiritualidade da dependência. Se tem vivido de acordo com a espiritualidade quaresmal, dos períodos de abstinência, dos períodos de privações, ou a espiritualidade da dependência, que é aquela que vive o tempo todo batendo no peito, dizendo: ser propício a mim, Deus, pecador que sou. Deus amado, nós necessitamos da tua graça, nós necessitamos da tua bondade. Não estamos aqui com o intuito de dizermos como o fariseu, porque eu sei que há muitos aqui que dizimam, porque eu sei que há muitos aqui que jejuam, porque eu sei que há muitos aqui que oram. Não, nós estamos aqui com o intuito de dizermos o que o publicano disse: ser propício a nós pecadores que somos. Estamos aqui com o intuito, portanto, em outras palavras, meu Deus, com o intuito de vivermos de acordo com a espiritualidade da dependência, que é aquela que só enxerga a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. E que assim seja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida destes irmãos e dessas irmãs, da casa destes irmãos e destas irmãs, em o nome de Jesus. Amém e amém.